Por exemplo, como eu já terminei de dizer para vocês na outra parte, o Espírito Santo, muitas vezes, ele me usa com mais ênfase na pregação, mas nunca eu vou poder usar a pregação para dizer que foi o Espírito Santo, usar casos de pessoas ou algo que está acontecendo, ou uma parte emocional minha que está meio abalada. Tem pastores que levam isso para cima do púlpito. Não, isso aí é obra de homem, isso é coisa da carne. O Espírito Santo, ele nos dá o equilíbrio, tanto para você discernir o que é dele e o que não é. Mas isso é um ponto que nós temos que ter muito cuidado, porque, por exemplo, tem pessoas que, com medo de de dar vazão ao Espírito Santo, ou de descambar para esse lado da meninice, a pessoa bloqueia totalmente o agir do Espírito. Entende? É o que Paulo vai chamar em 2 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o espírito, não extinguais o espírito, que é exatamente essa resistência que você tem de não aceitar e de não crer, ou de não achar que é Deus que está falando. Por exemplo, as profecias, né? O que é importante numa profecia? Você julgar. Como é que você julga uma profecia? Uma das formas é esperando o cumprimento dela e olhando também a vida daquele profeta. Como é que é a vida dele? A vida dele frutifica? Ele é uma pessoa que tem comunhão com Deus? Ele é uma pessoa que está ali firme na igreja? Ele é uma pessoa estudiosa da palavra? As profecias que ele falou já se cumpriu? Então, isso você pode fazer. Você julgar não é sair falando. Ah, não foi Deus que falou. Isso tem que ter cuidado com isso, tá? Porque a resistência ao Espírito Santo é dizer que ele não falou quando ele falou. Espere o cumprimento, porque eu sei que quem está usando a palavra é um homem. E a Bíblia dá para nós esse lugar de julgar. Paulo está falando lá em 1 Coríntios: uns profetizem e os outros julguem. Está escrito na palavra, então você pode julgar sim. Mas agora, por exemplo, nessa época, antes de Bolsonaro ganhar, né? Muita gente falou que o Bolsonaro ia ganhar. Muita gente falou, não falou? E cadê? Cadê? Não é verdade? Então, nós temos que prestar atenção nisso aí, julgar, esperar o cumprimento, né? E como é que você entristece o Espírito Santo? Desprezando as profecias. Julgar não é desprezar. Quem despreza normalmente não acredita em nada. Não, eu não acredito em profecia. Não, não acredito em revelação. Entende? Isso é desprezar. Porque o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo revela e o Espírito Santo dá a palavra profética. Isso é real. Vocês que já lidaram com o Espírito Santo, têm o poder do Espírito Santo na vida de vocês, sabem disso, que é real, né? Então, desprezando as profecias, alguém dirá: ah, muita meninice, há muita profetada. Sim, mas a Bíblia manda examinar tudo e reter o que é bom, tá? Examina tudo. A forma de você julgar é examinar, tá? Examina tudo e retém o que é bom. Você o entristece também. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu minto, né? Quando você mente, quando a ira, gritaria, blasfêmia, porque nesse mesmo texto de Efésios, abre a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. Ó, antes dele falar o versículo 30, que é: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, né? Ele fala antes: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, né, para acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Depois do 30 ele diz, ó: longe de vós toda amargura e cólera, explosão de raiva, tá? E ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse tipo de coisa entristece o Espírito Santo, tá?
gritaria na casa, ira que não resolve. Ah, pastora, mas está escrito, irai-vos, mas não pequeis. Sim, a ira é uma reação instantânea do nosso organismo quando nós somos provocados, quando nós somos prejudicados de alguma forma, ou quando você até leva um susto, você se ira, né? Mas essa reação instantânea assim do organismo, ela é normal. Mas quando ele fala aqui, tirar de entre vós toda a ira, ele está falando de uma ira prolongada, uma ira que não foi tratada, tá? E eu escrevi um livro chamado Antes que Aconteça o Pior, que eu falo da ira de Caim. O que é uma ira que chega a ponto de um irmão matar o outro? Que Deus fala para Caim lá, o diálogo de Deus com Caim é super interessante. Por que você está tão irado? Por que descaiu o teu semblante, né? Se Caim poderia ter dito assim para Deus, respondido assim: estou com desejo de matar meu irmão, Deus. Mas ele disse assim: sou eu o guardador do meu irmão? Caim escondeu a ira, ele não tratou a ira dele. Então, essa ira cresceu a ponto dele forjar e premeditar um assassinato e realizar, e concluir. Então, quando Paulo está falando, seja tirado de entre vós, aí vós, famílias, né, trabalho, colegas, parentes, seja tirado de entre vós toda ira, blasfêmia, cólera, gritaria, né? A casa do cristão tem que ser um lugar de paz, não tem que ser lugar de ficar gritando com os filhos, né? Fale baixo, fale com um tom mais forte, mas fale sem gritaria. Isso agrada o Espírito Santo. E quando é crente, conhece a palavra e você permanece nisso, vai até resistindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala. Ele fala hoje, ele fala amanhã, mas se a gente não muda o nosso comportamento, isso pode virar tipo uma resistência. Aí o Espírito se afasta, ele vai sendo apagado. O Espírito vai se afastando aos poucos, porque a casa onde o ambiente aonde a gente não chama ele, não pede ou não propicia que o ambiente fique ali para ele estar entre nós, ele se afasta. É isso que Paulo fala, não apagueis. Paulo estava falando para uma comunidade cristã, ele não estava falando para incrédulos, ele estava falando para crente. Não apague o espírito, não entristeça o espírito de Deus, no qual vocês foram selados, marcados. Quem marca o cristão, quando o diabo olha para você, a marca que ele vê em você, quem faz essa marca é o Espírito Santo. Você não tem marca no corpo, você não tem marca na testa, mas você tem uma marca. Você pode ver que quando você aceita Jesus, você, as pessoas dizem assim, você está diferente, né? Se você tinha um ar de cansaço, de falta de paz na alma, depois que você recebe Jesus, as pessoas falam assim, você está diferente, o que aconteceu com você? O que você fez? Você tem um brilho novo, você tem um brilho diferente. Hoje veio um casal aqui na minha casa ver meu apartamento, que eu estou vendendo, né? E eu mostrei o apartamento, eles gostaram muito. Aí, quando ele já estava indo embora, ele disse assim: seu apartamento é muito lindo, mas o mais interessante é a energia que você tem. Você tem uma energia muito incrível. Falei nada não, mas eu pensei assim, já sei, não é energia nenhuma, é a pessoa do Espírito Santo que eu tinha orado antes deles vir, tinha pedido ao Senhor que eles gostassem do apartamento, né, que nós estamos querendo muito vender. Então, assim, a pessoa sente, entende? Porque você é diferente, a tua marca, você está selado, selado para o dia da redenção. Então, é lindo isso, né? E para finalizar essa aula, né? Acho que vai dar para finalizar. O outro lixo do filisteu que impede o avivamento, tanto na igreja quanto na sua vida, tá? E eu creio que todos vocês que estão ouvindo essa aula vão começar a ser avivados pelo Senhor, né? Eu creio. O Espírito Santo já está avivando, já está falando no seu coração, né? Ortodoxia defeituosa. O que é isso? O que é ortodoxia? É que aceita como única e verdadeira uma regra ou doutrina. Ortodoxia são todas as normas, os preceitos, a forma de funcionar,
né? O estatuto de uma igreja, a liturgia do culto, tudo isso é uma ortodoxia, né? Uma regra religiosa, um dogmatismo que é fiel ou encontra em completa conformidade com algum padrão ou princípio ou norma do evangelho, né? Então, qual é a ortodoxia da igreja verdadeira, né? A ortodoxia, a igreja tem normas, o evangelho tem normas, o evangelho tem regras, o evangelho tem estatutos, tem lei, tem tudo isso no evangelho. É isso que todo esse conjunto é classificado na teologia como ortodoxia. Mas aí ele vai falar o seguinte, da ortodoxia defeituosa, que impede o avivamento. Anota aí, Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Vamos ler essa referência também. Tito, depois de Timóteo. Tito, capítulo 3, versículo 4. Olha, o que que diz? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que o apóstolo está falando aqui para nós, né? Ao retornar a essa passagem, nós vamos entender, vemos que a causa principal da condição da igreja hoje em dia, e em consequência disso, a causa do estado em que se encontra o mundo é a terrível apostasia que tem cada vez mais caracterizado a igreja nesses últimos 100 anos. Portanto, nós temos que nos livrar desse lixo. Olha o que ele está falando aqui, ó, que Deus, pelo seu amor, né, com que nos amou, não pelas obras de justiça que eu e você tivéssemos feito, porque por mais justos que nós sejamos, nós não temos condição de nos salvar, essa justiça não vai valer nada para a nossa salvação. A gente tem que ser justo, a gente tem que ser reto, a gente tem que ser correto, mas para a salvação só é possível através da justiça de Jesus, só através da cruz. Então foi Deus que nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aonde que está o lixo aí dos filisteus? Todo cristão vai ter uma regeneração, sua vida vai ser lavada pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo, e você vai ser gerado de novo. Você sabe que é difícil você mudar. Olhem para mim, vocês. É difícil você mudar um comportamento seu, você sabe disso. Tenta mudar um hábito alimentar. Vamos começar por esse. É difícil pra caramba, não é verdade? Você mudar um hábito alimentar. Então, como é possível você se tornar uma nova pessoa? Impossível pelo seu próprio esforço, impossível pela sua própria vontade. Mas quando o Espírito Santo vem em nós, que você aceita a obra de cruz, que você entende o que é deixar ele se lavar, ele te regenerar, você é implantado em você, na mente, na alma, no espírito, uma nova natureza. Você não tem mais vontade de pecar, você tem até desejos, você pode até ser tentado, mas aquela coisa que te aprisionava, fazia de você um escravo no pecado, isso não tem mais. Você foi regenerado. E isso não estão falando para as pessoas nas igrejas, gente. Não sei se alguém de vocês viu o documentário da Hillsong. Que coisa terrível! Chama um monte de gente para a igreja, mas deixa ficar como está. Ninguém fala nada de pecado. As pessoas se sentem bem porque chega lá, não é discriminado. Falar de pecado não é ser discriminado, não. Falar de pecado é mostrar aquilo que você precisa ser purificado pelo sangue, você precisa ser regenerado, você precisa ser transformado, você precisa ser uma nova criatura, uma nova natureza.
E as igrejas não falam mais em pecado. Não falam mais em pecado. Cadê o avivamento? Por causa disso, o lixo do filisteu encobriu essa verdade tão maravilhosa. Isso é uma ortodoxia defeituosa. O púlpito tem que ter mensagem de fé, o púlpito tem que ter mensagem de cura, o púlpito tem que ter mensagem de restauração, mas tem que ter mensagem de que nós somos pecadores. O próprio Lloyd Jones, nesse livro, ele fala que em todo o ministério dele, uma das coisas que ele mais gostou e que mais impactou ele foi um dia que uma senhora disse para ele assim: esse homem fala que nós somos pecadores. Entende? Somos mesmo, somos pecadores, dependemos da graça de Deus todo dia. Esse homem nos faz sentir que nós somos pecadores, mas não é esse homem, é a palavra, é a ação maravilhosa do Espírito Santo que faz na palavra do Lloyd Jones quando ele pregava a mensagem lá na Inglaterra, né? Então, nós não podemos esquecer esse ponto. Não esqueça esse ponto. Olha, ele vai dizer que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quando você recebe a nova natureza, quando você é regenerado pelo poder do Espírito Santo, pela lavagem da água, pela palavra, você se torna herdeiro. Você é um filho, você herda junto com Jesus Cristo. Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros juntamente com ele, né? Então, a apostasia vem através disso. Pessoas que pregaram, pessoas que anunciaram, pessoas que escreveram livros maravilhosos. Hoje estão dizendo as maiores asneiras para agradar uma multidão, para agradar uma plateia. Isso é lixo do filisteu que entupiu, que bloqueou, que abafou o poder maravilhoso do Espírito Santo. Eu estou há 30 anos, pelo menos, pregando a palavra de Deus, mas eu nunca vou para um púlpito sem pedir ao Espírito Santo a graça, sem orar. Eu sei preparar uma mensagem, eu sei fazer as conexões, mas o mais importante, que essa mensagem vai sair da minha boca e vai atingir lá as pessoas que estão me ouvindo, é algo que eu não tenho e que só quem pode me dar é o Espírito Santo. É a unção, é a graça. Isso ninguém compra. Pode ter psicologia, pode ter filosofia, pode ter teologia rebuscada, pode ter chavões, mas se eu não tiver graça e unção, a minha palavra bate e volta, igual uma bola de ping-pong, entendeu? Ou então se torna um discurso bonito que as pessoas acham interessante, mas não provoca mudança na vida das pessoas. Isso é ação maravilhosa. Não tem anos de crente, não tem experiência pastoral que me faça deixar de depender do Espírito Santo todos os dias para o meu caminhar. Isso é apostasia. Tem muita gente que ficou catedrático, renomado, prega no Brasil todo, no exterior, então acha que não precisa mais orar. Aí começa a inventar bobagem. Porque a palavra de Deus, uma experiência que eu tenho tido com a palavra de Deus, ela pode ser a palavra mais simples. Quando você vê que o pregador preparou, que ele foi lá, que ele orou, pediu a Espírito Santo. Eu gosto muito de ficar sentada na minha igreja e ouvindo pessoas que foram meus discípulos, que foram alunos meus lá atrás. Eu estou dando oportunidade para uma pastora agora que foi minha aluna, minha discípula quando ela aceitou Jesus. E eu fico feliz de ver como o Espírito Santo tem dado sabedoria para ela. Por quê? Porque ela ora, ela busca, ela me pergunta, pastora, e o que você achou disso aqui? Eu falo, não, pode, só você orar que o Espírito Santo vai te ungir, só você vasculhar a palavra, o resto é com o Espírito Santo. Ore, pronto. Então, eu fico feliz de ver, eu gosto de sentar e ouvir. Às vezes é uma palavra simples, mas você vê o Espírito Santo tocando na vida das pessoas, porque tem ali uma conexão com o céu, essa conexão com o céu. Então, a ortodoxia defeituosa faz com que os homens comecem a achar: ah, eu já sei tudo. Ah, eu já sei tudo. Ah, eu já sei bastante. Eu sei muito. O que que eu não sei? Tem um tal agora de... tem mestrado, doutorado, pós-doc, divindade em teologia quase, né? Daqui a pouco. Porque nada. Tudo isso é bom, meus irmãos. Eu estudo a palavra todo dia, mas
nós não podemos esquecer que a letra mata, o que vivifica é o quê? O espírito. Isso. Nunca esqueça isso, Júlia. É isso que é importante nós entendermos. Sabe, se você tem que ter a letra, você tem que saber a interpretação, você tem que vasculhar, ver como é que aplica, mas quem vai vivificar, quem vai revelar é o Espírito. Foi ele que revelou, foi ele que condensou essa palavra por mais de 1000 anos, escrito por gente de lugar diferente. Foi ele. Então, como é que eu quero inventar a roda? Eu não posso inventar a roda, mas isso tem feito com que a igreja caminhe. Muitas pessoas dentro da igreja caminhem para a apostasia, né? Temos que nos livrar desse lixo e assim temos considerado quais são essas doutrinas vitais, cuja negligência, má interpretação ou rejeição é sempre uma marca da obra dos filisteus. Olha, tem um livro aqui em casa, 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. É bem interessante a sacada do autor, porque ele vai pegar as partes mais difíceis do evangelho, principalmente as que estão lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala assim, ó, se te bater na face direita, dá também a esquerda. Se pedir para caminhar 1 milha, vai com ele 2 e tal, por aí vai, né? São as partes de que Jesus falou para nós do reino, que são as mais difíceis de serem cumpridas, que mata o nosso ego. Nós temos que ser muito parecido com Jesus para nós conseguirmos, né? Então ele fala isso. Eu gostaria que Jesus não tivesse dito. Por quê? Porque para ele é bem difícil, mas ele diz: essas são as partes que mais nos faz parecidos com Jesus, né? Então, tem essas e tem muitas outras coisas. Então, não podemos negligenciar e nem rejeitar, tá? A palavra de Deus. Tratamos de várias grandes doutrinas, mas a doutrina da justificação unicamente pela fé é essencial para caminharmos em Deus e no entendimento do que é ter Jesus. Porque senão as pessoas começam a achar que eles são salvos por causa da roupa que usa. Ah, porque você usa o brinco e eu não uso, então eu sou mais santa do que você. Ah, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Eu sempre digo o seguinte: se fosse um pedaço de cabelo ou um pedaço da roupa que nos fizesse entrar no céu, estava fácil, né, Júlia? Não estava fácil? Estava fácil. Principalmente para mim, que gosto de roupa elegante, eu gosto da roupa mais coberta, assim, entendeu? Estava fácil, né? Eu até 17 anos eu fui de uma igreja que o cabelo era aqui, ó, abaixo da cintura. E hoje eu gosto tanto do meu cabelo curto, porque é prático, entendeu? E as pessoas, no dia que eu cortei o cabelo, falaram que eu estava desviada, que eu estava isso, que eu estava aquilo, que eu estava aquilo outro. Jesus conhecia meu coração, que eu tinha tanta vontade de agradar ao Senhor, tanta vontade, tanta vontade. Então, não é isso. É claro que o nosso interior reflete para o exterior. Não é qualquer roupa que eu vou usar, né? Não é, não. Eu tenho que ter meu corpo guardado, porque modestamente vestido, porque é bíblico isso também, né? Mas não é isso, não é isso. Se lá dentro, se nós não formos justificados pela fé, nós não temos nem condição de usar uma roupa que nos cubra, uma roupa que, né? Que nos faça ser uma pessoa como Jesus quer, que mostre a glória dele também no nosso vestir. Então, as pessoas enganam muito com isso. Nós só somos justificados pela fé, unicamente pela fé. Então, essa doutrina significa o fim de quaisquer ilusão a nosso próprio respeito, a respeito da nossa bondade. Não é porque eu sou bom que eu faço alguma coisa para Deus. É por Deus que ele me dá a capacidade de fazer alguma coisa para ele. Paulo vai dizer que é ele que opera em nós, tanto querer, a vontade, como realizar. Quem dá conta de ser pastor mesmo, fazer a vontade do Senhor? Quem dá conta, gente? Mas o Senhor nos chama e coloca em nós uma unção para isso, para ouvir aquele irmão difícil, para ajudar aquele outro que, sabe, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade na igreja, mas Deus tem me dado graça. Deus tem colocado algumas pessoas, é mimimi. Sabe aquela pessoa? Ai, pastora, hoje eu não posso ir, que a minha cachorra adoeceu. Ai, mas eu tenho uma dificuldade. Aí não vai hoje, não vai amanhã, não vai depois. E é pessoas que têm função na igreja, sabe?
A gente está lidando nesse tempo com isso. Aí eu fico assim, Espírito Santo, eu dou uma lapada forte ou eu acho com carinho, com amor? Eu tenho que orar e pedir o Espírito Santo dizer. A minha vontade é pegar e dar umas estapeadas, sabe? Porque eu fui mãe de 3 crianças, eu ia para a igreja com 25 dias de nascido, meus filhos, eu ia para a igreja, apresentava na igreja, sentava lá no banco, daqui a pouco eu botava no colo da irmã, eu dava aula na escola bíblica. Isso nunca foi embaraço para mim. E as pessoas hoje, com uma criança, 2 babá, eu não sei se é o nível social aqui, sabe, da igreja onde eu estou, que eu tenho que pedir graça também a Deus, porque eu vim de uma família muito pobre, então eu hoje tenho condição, mas eu sempre fui muito despachada com as coisas, então eu fico meio, Senhor, me dê graça. Ontem eu estava falando com a minha pastora é uma benção. Eu falei, pastora Aline, o que que a gente faz com isso? Ela, só Jesus na nossa vida, pastora, para a gente dar conta. É uns mimimi. Aí eu fico vendo o pastor Beethoven aí no campo de concentração, nos campos de refugiados aí, temperaturas abaixo de zero, aqueles nossos irmãos dentro da barraca. Eu falo, ai, vou mandar pedir o pastor Beethoven para levar alguém para ficar uns dias lá com ele, né, Sheila? Que aí as pessoas aprendem o que é servir a Deus com um pouquinho mais de força. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A que ponto nós estamos amando ao Senhor, né? Porque o cachorro adoeceu, eu não vou hoje, eu não vou amanhã, eu não vou depois. Ah, eu tenho que fazer compra no mercado, vou domingo na hora do culto, e a pessoa tem como ir outra hora e outro dia que eu sei que tem. Entende? Eu sei que não é o fato de estar na igreja todo dia que me diz que eu sou crente, mas isso também, né, me faz ver, é um termômetro, né? É um termômetro. Então, queridos, 5 minutos, pastor Beton, ih, só tem 3, né? Então, isso é essencial. Por isso é essencial que tenhamos uma compreensão clara dessa doutrina. Foi o que revolucionou a vida de Martim Lutero, né, de Roland, de Whitefield, né, no país de Gales. Todos esses homens foram revolucionários lá na Europa quando eles descobriram a doutrina pela justificação, né? A outra doutrina é naturalmente a doutrina da regeneração. Novamente, a ênfase é a absoluta necessidade da obra do Espírito Santo. Traz à nossa memória que nada é adequado ou suficiente, exceto que a pessoa nasça de novo e receba uma nova natureza. Anote aí, 1 João, capítulo 3, versículos 7 a 9. 1 João, capítulo 3, versículos 7 a 9. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Tem uma versão que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca no sentido de não ser mais escravo e viver na prática do pecado constantemente. Eu e você somos sujeitos a pecar, mas prática do pecado é outra história, é outra coisa. Significa que você não nasceu de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Olha que versículo mais didático e mais elucidativo, tá? Quando a pessoa dizer que não, porque as pessoas hoje estão olhando muito para a misericórdia, mas aquela misericórdia que passa a mão na cabeça de quem vive na prática do pecado. Olha o que essa versão King James diz: não vive não se dedica à prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não é dado à prática do pecado, não vive na prática, não se dedica à prática do pecado. Certo? É uma versão muito boa da King James, pois o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo, inclusive o pecado na nossa vida, né? Então, nós sabemos, vocês anotaram, né? 1 João 3, do 7 ao 9. Pastor Beethoven colocou aí no chat.
Sabemos que é psicologicamente impossível fazer uma pessoa tomar uma decisão ou persuadi-la a fazer quase qualquer coisa que queiramos. Só falta um minuto, né? As seitas fazem isso. Mas quem coloca em você, quem coloca em mim essa necessidade de ter uma nova vida, de nascer de novo, é o Espírito Santo de Deus, através da palavra. Por isso nós temos que ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Tá bom, minhas queridas? Então vamos deixar outra parte ainda que é muito importante. Eu tenho ortodoxia defeituosa. Não sei se eu vou conseguir terminar na próxima aula. E eu queria perguntar, pastor Beethoven, se vai ter aula segunda, porque eu não vou estar aqui e eu vou estar lá na fazenda. Eu não sei se eu